O programa Cidadania está de volta, hoje focalizando a ida de escoteiros do Brasil à Antártica, juntamente com o Programa Antártico Brasileiro, conduzido pela Marinha do Brasil. Nós temos aqui conosco a presença do comandante Peçanha, representante do PROANTAR, Programa Antártico Brasileiro. Temos a presença do senador Flávio Arnes, do PT do Paraná, presidente da Comissão de Educação do Senado Federal e também presidente da União Brasileira Parlamentar Escoteira, União Parlamentar Escoteira do Brasil, falando corretamente agora, né? E também conosco a presença do Dr. Paulo Salamuni, que é presidente da União Brasileira de Escoteiros. O senhor, inclusive, ia mencionar, seria até interessante, porque as pessoas devem estar se perguntando lá, como é que eu faço para me candidatar a uma dessas 3 vagas? O que eu tenho que fazer? Quais são os critérios? Como é que eu me inscrevo? Como é que é a coisa? Retomando, é importante falar que o senador Flávio Arnes, quando, à época, então, isso foi nos idos de 1992, então deputado federal, nós estivemos em Valparaíso, que é a sede administrativa do Chile, e fomos recebidos no Palácio La Moneda pelo presidente Patrício Alvim, onde haviam parlamentares escoteiros de todo o mundo. E foi interessante, parecia uma reunião da ONU, porque ou era assim parlamentares que foram escoteiros, ou que eram pais de escoteiros ou entusiastas da causa. Então, independente de ideologia, das idiosincrasias ou heterogeneidade ideológica partidária, quer dizer, tem a causa do escotismo na democracia, na fraternidade, pode se filiar. E foi importante, o senador teve um papel importante, fomos recebidos lá. Outra questão que foi mencionada, é impressionante essa aceitação voluntária do jovem. É uma força, senador, comandante Peçanha, que nós temos no país que ainda é pouco utilizado. Eu vou dar um exemplo, o jornalista Beto Almeida, agora, recentemente, nas catástrofes de Santa Catarina, que nós chegamos a ver, assim, isso também é normal, porque onde há mais de um ser humano tem problemas, etc., mas que nós vimos que alguns que foram lá para ajudar, inclusive até agentes do Estado, acabaram desviando materiais, etc., a gente sabe o que acontece. E foi interessante porque os prefeitos e o próprio secretário chegou num momento, eles ligaram para nós, da União dos Escoteiros do Brasil, e queriam que os jovens ficassem lá, porque quando eles recebem uma missão, e eles estão lá voluntariamente, são estudantes, os mais velhos nas universidades, eles vão lá e não aceitam que seja feito qualquer tipo de desvio. Então, foi impressionante. Nós tivemos até que pedir para que os jovens fossem para casa e tal, porque eles ficavam lá separando o material, anotando aonde ia e tal, mas com uma vontade de servir a pátria, servir o próximo. Então, isso é fundamental. Para esse projeto da Antártica, dos escoteiros, nós temos um projeto interno, e todos eles já receberam informações, inclusive a nossa diretora-presidente da União dos Escoteiros do Brasil, do Distrito Federal, a Carmen Barreira, junto com o Aires, que é o assessor do gabinete do senador Flávio Arnes, estão preparando, e o setor de métodos educativos da União dos Escoteiros do Brasil, este mutirão. Eles já estão sabendo, é uma série de etapas, questões, como se fosse uma grande gincana, né, que eles vão servindo a coletividade e daí vai automaticamente surgindo aqueles que vão ser escolhidos entre eles para compor esta primeira fase, quem sabe possa, num período recente, mas a médio prazo, quem sabe alguns deles ficarem alojados lá durante alguns dias, 15 dias, ou ficar com um grupo base. Isso seriam desafios. Então, esse processo já está vigente no momento oportuno com os prazos, porque os próprios escoteiros estão recebendo essas orientações por e-mail ou pelo mailing da instituição, principalmente na faixa etária que foi escolhido.
nós imaginamos uma faixa etária um pouco maior, porque nós temos os lobinhos, os escoteiros, e tudo dentro da pedagogia escoteira é de acordo com a faixa etária. Então, este projeto, em comum acordo com a Marinha, tal, já é para os mais velhos, um pouco já na fase de término do 2º grau e início da universidade. Então, esse processo ele está já em trâmite, que implica em mutirões, atividades escoteiras entre os grupos, reuniões públicas, reuniões entre eles, no sentido de chegar nos 3, assim, da forma mais ampla possível. Comandante, a gente sabe que, com frequência, há delegações que a Marinha conduz até o território da Antártica para delegações de parlamentares, de cientistas, de personalidades, imprensa, né, jornalistas que vão documentar e registrar. Mas qual é o sentido dessas visitas, sempre naquela ótica daquilo que o senhor tinha falado em primeiro plano aqui, a necessidade de que a sociedade brasileira tome cada vez mais consciência da importância de que aquelas pesquisas que estão lá sendo feitas, muitas vezes desconhecidas do conjunto da sociedade, serão instrumentos de benefício da coletividade no futuro, não só brasileira, como provavelmente de toda a humanidade. Bom, o propósito desse esforço de divulgação, conduzindo pessoas até a Antártica, até a estação ou não, porque às vezes as pessoas que vão, principalmente no inverno, não têm a oportunidade de ir até a nossa estação. Mas é sempre... Ela está localizada numa região na mesma mais... ilha. Né? Nessa ilha Rei Jorge, existem 12 estações. Né? Então, e só a estação chilena tem pista de pouso que todos usam. A China, o Brasil, a Polônia, enfim. Então, é o espírito de colaboração. Exatamente. Né? Mas, enfim, quando nós levamos essas comitivas para lá, essas comitivas ou pessoas individualmente, é sempre nesse sentido. Um dos aspectos importantes é que as pessoas que vão sirvam também de vetor de divulgação do emprego, dos recursos que são direcionados ao programa. Quando a frente parlamentar ou qualquer outro órgão que direcione recursos para o programa Antártico, quando uma pessoa dessa instituição vai até a estação, vai até a Antártica, embarca no nosso navio, no navio de apoio oceanográfico Ari Rongel, ele vê o bom uso dos recursos. Então, isso é uma forma importante de se dar uma resposta, né, do trabalho que é feito com cada real que é direcionado ao... Uma outra forma importante é o despertar de vocações. Nessa idade, durante o ensino médio e a entrada na universidade, muitos jovens têm dúvidas de que carreira vão seguir. E, naturalmente, na Antártica, eles vão ter contato com biólogos, geólogos, meteorologistas e oceanógrafos. E esse contato, né, com a atividade dessas profissões é importante porque esses jovens têm, repentinamente, o despertar, né, o nascimento de uma vocação que provavelmente não haveria esse surgimento da vocação se ele não tivesse o contato com o profissional. Isso é muito importante. Inclusive a atividade militar, porque nós os escoteiros vão embarcar num voo de apoio que a Força Aérea realiza. São 10 ao longo do ano, 7 no verão e 3 no inverno. Eles vão embarcar numa aeronave militar, não é aeronave comercial, e vão ter contato com os pilotos, com a aeronave, depois chegam lá no verão, embarcam num navio, né? Também embarcam no helicóptero da Marinha, que leva esses convidados até. Um jovem pode ter contato e pode despertar a vocação militar, ou então científica, enfim, até diplomática, porque não deixa de ser contato com outros países, né? Então, isso também é importante, né? A resposta ao direcionamento dos recursos, né? E mostrar o esforço que vários órgãos, são várias instituições. Na verdade, é bom que se diga isso, que o Programa Antártico não é um programa da Marinha, é um programa nacional. Do Estado brasileiro. De Estado brasileiro. Claro. E dentro do PRONTAR, ele está baseado em 3 ministérios. No Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem a atribuição do mérito científico dos programas que vão ser levados a cabo lá na Antártica.
do Ministério do Meio Ambiente, que é responsável pela avaliação ambiental, avaliação do impacto causado tanto pelos projetos científicos como pela atividade logística. E a Marinha, que é responsável por todo o esforço logístico levado a cabo numa operação antártica, né, que vai de outubro ao outro outubro. Né? A Operação Antártica ela dá início com a saída do navio oceanográfico Ari Rongel, do Rio de Janeiro, e ele retorna em março, que é o final do verão. Mas a Operação Antártica vai até outubro, porque são realizadas na Estação Antártica projetos durante o inverno, né? Primordialmente na área de atmosfera, sobre ozônio, ionosfera, sobre meteorologia e alguns poucos de biologia. Né? Então, isso tudo é importante porque surge aí vocações importantes. A comunidade científica precisa de matéria-prima e essa matéria-prima vem dos jovens que vão despertar a vocação pela ciência. Senador, nós estamos... Quero dizer, pois não. Beto, que a frente parlamentar, que se denomina Pro-Antar, essa frente parlamentar é uma frente parlamentar mista, composta por deputados e senadores. Certo. E a frente parlamentar se encontra com os órgãos mencionados pelo comandante Peçanha, né, inclusive a Marinha, mas também os ministérios, eu até diria de uma maneira regular. A reunião aconteceu, uma reunião neste ano já, aconteceu no final do ano passado, e nada melhor, porque nós chegamos em setembro, outubro, a partir de agosto, quando o Executivo manda o orçamento, a peça orçamentária aqui para o Congresso, para apreciação, nada melhor do que as pessoas conhecerem bem a iniciativa, né? Por isso que é importante realmente ter esta aproximação, visitar quando possível, lógico, né? Também a base, para que os recursos sejam destinados com plena consciência daquilo que é necessário. E essa consciência tem aumentado, porque eu me lembro, assim, 3, 4 anos atrás, quando nós ainda não tínhamos a Comissão de Ciência e Tecnologia aqui no Senado Federal, mas tínhamos uma subcomissão de Ciência e Tecnologia na Comissão de Educação, e eu tive, naquela ocasião, a oportunidade de presidir esta subcomissão, as dificuldades ainda naquele período pelas quais a base passava. E com esse debate... Dificuldades orçamentárias. Dificuldades orçamentárias, inclusive de manutenção, modernização das instalações, né, ter equipamentos disponíveis, porque os pesquisadores vão lá, tem que ter a infraestrutura, equipamentos, computadores, materiais, né, porque isso reverte para o Brasil. Né? Quer dizer, todo o resultado de uma pesquisa é essencial para o desenvolvimento, para a justiça. Nós estamos numa era do conhecimento. Nós vamos ter sociedades mais livres à medida que essa sociedade se apodere do conhecimento, né, e que seja compartilhado, não é, com a sociedade. Então, os escoteiros vão contribuir sobremaneira com isso. A União Parlamentar pode ajudar, a União Parlamentar Escoteira, além da frente parlamentar, pode ajudar a divulgar esses aspectos todos. E eu quero dizer também esse espírito de colaboração que acontece na Antártica, acontece, como já foi dito pelo Salamu, no movimento escoteiro. Mas eu tive a ocasião de ir para Londres, no Jamboree, que é um grande acampamento mundial dos escoteiros, onde estavam 45 mil jovens acampando. Imaginar, né? 45 Durante 12 noites e 13 dias. 12 noites e 13 dias, a Inglaterra saindo de um processo de inundação, né? Porque naquele período, não sei o que aconteceu, mas alagamentos lá em todo o país praticamente. Então, 45 mil. E lá estavam judeus, árabes, muçulmanos, do Oriente, do Ocidente, na maior harmonia, né, que a gente possa imaginar. Ou seja, quer dizer, isso aí esse espírito de colaboração, de diálogo, de conhecimento, né, de conversa, colabora, inclusive, nesse sentido, para o estabelecimento de um processo de aproximação entre os países, porque esses jovens, essas crianças vão ser depois, né, também os líderes. A mesma coisa no Jamboree em Foz do Iguaçu. Né, 5 mil pessoas, e as crianças e jovens do Paraguai, também de outros países, acampando em Foz do Iguaçu,
E o Jamboree, naquela noite, né, numa das noites, né, o acampamento foi assolado por um temporal, né, alagou. Passou um tornado em cima. 500 barracas. Quer dizer, eu cheguei, inclusive, lá, olhando todos colaborando, não, vamos mudar para cá, os pais preocupados, as famílias preocupadas, né, mas, ao mesmo tempo, os escoteiros, escoteiras lá trabalhando. E fazendo, inclusive, nas atividades, muitas atividades de meio ambiente, utilização de materiais para aquecimento solar, a inclusão de pessoas com deficiência no movimento escoteiro, que é um desafio para o qual os escoteiros estão abertos, né? Vamos abrir para que a pessoa com deficiência participe. Inclusive, né? o lema deste ano de 2009 é escotismo e inclusão. Escotismo e inclusão. Então, nesse sentido, existe todo um contexto, né, em que as coisas se unem, né? Pesquisa, meio ambiente, educação, união parlamentar e a sociedade toda que deve festejar isso. E aqui o trabalho da informação, né? Que é a outra perninha que falta, que é fundamental. Inclusive, viu, Beto, em 2011, nós estamos em 2009, pela primeira vez em 100 anos do movimento escoteiro, porque quando nós falamos em escotismo, nunca é demais lembrar que é um movimento que ultrapassou 2 grandes guerras mundiais, regimes totalitários de toda sorte, a Guerra Fria. E os escoteiros nunca se deixaram abater por isso. Até o comandante Peçanha colocou, quando ele fala a Ilha Rei Jorge, deve ser o rei Jorge V, que foi exatamente o rei que chamou Baden-Powell para desafiá-lo lá no início do século, quando a juventude estava entregue à bebida alcoólica, ao ópio, tanto é outro tipo, ao desânimo, e aquele general inglês que era um herói, porque na época não tinha tanto Fórmula 1, não tinha time de futebol ainda consolidados, etc. Eram os heróis de guerra. Então ele era um herói inglês, era uma pessoa que os jovens, ele escrevia para as táticas militares, mas fazia sucesso com a juventude. E aí ele disse assim para a coroa, disse, olha, o sol nunca se punha no reino da Inglaterra. E ele dominava todo lugar, voltava para Londres, a juventude entregue. Aí o rei disse, bom, general, e o seu desafio, e a partir daquele momento, Baden-Powell começou uma outra vida dedicada totalmente a esse potencial que tem a juventude. Né? Perfeito. Bom, só nos resta agradecer aqui a presença dos nossos convidados. Muito obrigado, comandante Peçanha. Eu que agradeço. Representante do PROANTAR. Nós estaremos sempre de portas abertas aqui para cumprir a função constitucional dos meios de comunicação, né? Muito obrigado, senador Flávio Arnes, presidente da União Parlamentar Escoteira do Brasil e presidente da Comissão de Educação aqui do Senado, pelas suas explicações, seu testemunho. E também muito obrigado ao Dr. Paulo Salamuni, presidente da União Brasileira de Escoteiros, e parabéns pelo mutirão nacional de ação ecológica e também por essa iniciativa de integração junto ao Programa Brasileiro da Antártica. Muito obrigado a todos pela presença, a vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência. Aí na tela, se quiserem nos mandar algum tipo de mensagem, dicas, sugestões ou críticas, por que não, para aproveitamento aqui do nosso trabalho, uma forma de contato conosco. senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela audiência. Até o próximo Cidadania. Até mais.